de su vínculo con el Flamengo. Desde su época en el Leverkusen, que fue el 2007, ¿cómo se llamaba su compañero? Renato Augusto. Ah. Y después Rafinha en el Bayern, en el Bayern Múnich. Entonces, cada uno de esos jugadores le fue contando acerca de la locura, porque es una locura lo que tiene el Flamengo. ¿Cuánto? Tiene 40 millones de fanáticos, es una locura. Es un club gigantesco. Entonces, obviamente hay que vivirlo desde adentro. Para Arturo es otra experiencia más. Llega a un club como el Flamengo y antes de lo previsto, cuando te dicen, bueno, vos vas a debutar a mitad de semana en otro campeonato y te terminan poniendo en el partido contra Valle, él se sigue reafirmando lo que es, para lo que está y lo que le queda. Porque de hecho venía de cerca de 2 meses sin jugar, ¿no? La capacidad de Arturo para adaptarse, porque nosotros de repente llega un refuerzo y le decimos, uy, el tiempo de adaptación. Arturo, claro, llegó a Alemania sin hablar. Fala, nação rubro-negra, tudo bem com vocês? Flagel TV na área. Vocês viram aí, o ex-goleiro do Flamengo, Bruno, vai carregar esse ônus pro resto da vida. A galera jamais vai esquecer daquela situação. Em relação à imprensa estrangeira, rasgando elogios às contratações do time do Flamengo, e segundo um jornalista, o Oscar já treina essa semana no Ninho do Urubu. A gente vai falar também, lógico, sobre esse interesse do Jorge Jesus em tirar o nosso centroavante Pedro e levar para o Fenerbahçe, mas a situação não é tão simples assim. Leila Pereira, presidente do Palmeiras, come pão e arrota caviar em relação às finanças. Vou explicar melhor a situação para vocês. Em relação a Flamengo versus Corinthians, jogão, é o jogo do ano e o Brasil inteiro vai parar. E Mateuzinho, na sua opinião, é descartável? Essas e outras vocês encontram agora na Flagel TV, mas antes disso, deixe seu like, se inscreva no canal e vamos para as notícias, que é o que interessa. Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! E sobre o Oscar, o sonho que era impossível e agora se tornou totalmente possível com essa liberação que, segundo a Raíssa Simplício, o Xangai fez, Xangai time chinês, liberou o atleta até dezembro de 2022 para poder ficar no time rubro-negro. Depois dessa situação, o Lucas Pedrosa, do SBT, na data de ontem, segunda-feira, revelou que essa semana o atleta já vai treinar no Ninho do Urubu. Então, aquela situação que parecia impossível, né, se tornou possível, graças, lógico, à insistência do Flamengo, claro, mas principalmente ao próprio jogador Oscar, que bateu o pé, que quis vir para o time do Flamengo e agora, segundo o coluna do Flamengo, existe somente aquele problema de documentação, né? Esperar a liberação do clube chinês, fazer aquela troca de documentos para que ele seja anunciado de forma oficial. O Flamengo ainda tenta, né, nessas negociações, com que o Xangai coloque uma cláusula para, se o Flamengo achar legal, comprar o jogador em definitivo no final do empréstimo. E também de estender um pouquinho o empréstimo, que não vá até dezembro, e sim que ele vá até maio. Mas depende muito do Oscar. Tudo isso sempre dependeu do Oscar, porque o Flamengo não tem condições de chegar, sentar na mesa do Xangai e negociar. Até porque o preço que o Xangai pagou por ele e também o preço que ele paga de salário é um preço assim inacreditável. Muitas pessoas me perguntaram aqui, pô, mas o time chinês vai pagar o salário, mas é o Flamengo que vai pagar o salário de forma integral? Negativo. O Oscar, quando combinou com o clube chinês de ficar aqui até o final do ano, ele abriu mão desses 10 milhões de reais por mês. Então ele não está recebendo salário do Xangai. E isso vai até o final desse ano. Então é isso, galera. O Oscar está cada vez mais próximo, vamos aguardar. Ele pode ser anunciado até mesmo nas próximas horas, mas a gente sabe que essa situação de documentação é uma coisa um pouquinho chata. Ainda tem ali um restante de negociação para ver se o Flamengo consegue incrementar algumas coisas aí nesse contrato. O principal deles é ele poder ficar um pouquinho mais, pelo menos até maio. Vamos ver se o Flamengo consegue e tomara que tudo dê certo, porque tá virando realmente uma Celefly e tá fazendo com que os antes fiquem malucos. E a Leila que come pão e arrota caviar. É isso mesmo. Vou explicar para vocês uma situação que aconteceu com o Palmeiras, que se gaba de ter as suas finanças totalmente sadias, mas teve que pedir um adiantamento de 68 milhões de reais de receitas, né, que entrariam mais para o final do ano de 2022, eles anteciparam para agora, para não ter que ficar sem pagar as contas, para não dar calote. E é engraçada essa situação, né, porque o Palmeiras sempre se gabou de ser o brabo na parte financeira, de ser o brabão em tudo, mas a Leila, né, que é a dona da Crefisa, que é a presidente do Palmeiras, para não ver o clube enrascado financeiramente, teve que pedir adiantamento de receita. Situação estranha, né, para um clube tão sadio financeiramente.
que está investindo, continua contratando jogadores, mas não consegue chegar ali próximo ao time do Flamengo no seu poder financeiro. O Flamengo contratou jogadores assim excepcionais, e até mesmo os torcedores do Palmeiras pedem um fair play financeiro, mesmo sem saber o que é isso. Isso prejudicaria muitos clubes que não conseguem ter uma receita boa. E a situação do Palmeiras é essa, galera. Palmeiras pedindo adiantamento, né, comendo pão e arrotando caviar, né? Tendo que pegar receitas do futuro para poder não ficar no vermelho. Queria saber a sua opinião, por favor, coloque nos comentários. Isso aqui é apenas uma curiosidade, apenas uma curtinha sobre o Palmeiras que, né, se gaba tanto de ter suas finanças normais e agora está pedindo adiantamento para não ficar no vermelho. E após levar o Gustavo Henrique e levar também o Willian Arão, Jorge Jesus está querendo um que não dá para levar. É o Pedro. Segundo informações do jornalista Hakan Kurt, o técnico do Fenerbahçe está querendo o Pedro. Mas o Fenerbahçe sabe que é uma situação muito difícil. Querer nem sempre é poder. Mas, segundo o próprio jornalista, o Fenerbahçe enxerga que existe ali uma situação que pode ficar interessante para o time do Flamengo, que seria o valor financeiro do clube pagar pelo Pedro e incluir também jogador ou jogadores nessa negociação. Para mim, totalmente descartada essa possibilidade do Pedro sair. Quer levar o Pedro? Então paga o valor da multa dele, que gira em torno de 100 milhões de euros. Vai lá, paga 60 milhões de euros, 70 milhões de euros, que eu acredito que vocês levem. Mas tem bala na agulha para conseguir tirar um jogador que está num clube brasileiro, mas com nível de clube europeu? Eu acho que não tem como, né? Vamos aguardar aí se vai ser aberta a negociações ou não, que eu acredito que não vai acontecer, porque o Pedro é um jogador que está fazendo praticamente o seu melhor ano no time do Flamengo e pode estar entrando aí no seu melhor ano de carreira, desde que ele começou como atleta profissional, como atacante do Fluminense, depois foi lá para o exterior e agora está aqui no clube do Flamengo. Está fazendo ali uma dupla incrível com o Gabigol. Eu não acredito que a vontade do jogador seja ir para o Fenerbahçe, eu não acredito que o Fenerbahçe tenha dinheiro para isso, e eu não acredito que o Flamengo vá dar mole de perder um dos melhores centroavantes do Brasil. Queria muito saber a sua opinião, com qual valor você pelo menos abriria ali conversas com o Fenerbahçe para poder negociar o Pedro. Por mim, a partir de 60, 70 milhões de euros, porque é um jogador ímpar que no mundo está escasso ter jogadores com esse quilate de qualidade. E nação rubro-negra, é hoje às 9h30 da noite, Flamengo versus Corinthians, jogo de 10 milhões de reais. É isso que vale a nossa classificação para as semifinais. O Flamengo vai jogar essa primeira partida na Impressora Arena, que é o estádio do Corinthians. E a segunda partida vai ser jogada semana que vem aqui no Maracanã. Partida essa que vai ser transmitida pelo SBT praticamente para todo o Brasil. Então a gente já sabe, né? Vai parar o continente, porque não é só o Brasil, o continente quer ver esse confronto aí das duas maiores torcidas do Brasil, né? Flamengo aí tendo a maior torcida, o Corinthians tendo a segunda maior torcida, por um campeonato que é o campeonato mais importante, Libertadores. Então essa é a partida do ano, o jogo do ano. Os jogadores vão ter que entrar super concentrados com a faca nos dentes. E o Flamengo deve entrar em campo com a seguinte escalação, força máxima total. No gol, o Santos, lateral direito, Rodinei. Lateral esquerdo, Felipe Luiz. Na zaga do Flamengo, Davi Luiz junto com Léo Pereira, que conseguiu aí a sua titularidade depois de anos no time do Flamengo. Em relação à parte de volante, vamos ter o Thiago Maia junto com o João Gomes. E agora na parte da frente, aquele quarteto fantástico. Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro e Gabigol. Que ataque é esse? Qual time no mundo que tem dois atacantes como o Flamengo? Comentem aqui, por favor, se vocês lembram de algum outro clube que tenha dois atacantes incríveis, igual esse time do Mengão. Para mim, essa partida vai terminar 2-1 o time do Flamengo. Queria saber o seu palpite, por favor, coloque nos comentários. E o mais importante é a concentração. A gente não dá mole. A gente sabe que o Corinthians não vai ser aquele time totalmente retrancado jogando dentro de casa. Isso aí eu não acredito, mesmo o Corinthians tendo algum traço na sua personalidade de ser retranqueiro, principalmente na época aí do Tite. Mas acredito que o Corinthians vai vir para cima e vai ser um jogo aberto, vai ser um jogo muito bom da gente ver. O gramado da Arena do Corinthians é o melhor gramado do Brasil e isso facilita muito os nossos atacantes, os nossos jogadores de fazerem aquela troca de passes. Por favor, não esquece de botar o seu palpite aqui nos comentários. Bom jogo a todos e para cima deles, Mengão!
E sobre o Mateuzinho. Mateuzinho é descartável no time do Flamengo, é um jogador que o Flamengo pretende negociar. Segundo o portal Torcedores, sim. O Mateuzinho, ele vai virar aí o terceiro lateral do Flamengo, né? O terceiro reserva, na verdade o segundo reserva, né? Na lateral direita, porque tá chegando Varela, que a princípio vai ser titular, tem o Rodinei também, e segundo o portal Torcedores, o Flamengo pretende emprestar o Mateuzinho para dar rodagem para o jogador. A diretoria entende que o Mateuzinho não vai ter uma sequência de jogos legal, não vai ter oportunidades, e é um jogador que precisa de oportunidades, um bom jogador. Ele na temporada de 2022 tem 30 partidas pelo Flamengo, com 3 assistências e 1 gol marcado. Com a chegada do Varela, com certeza ele perde a oportunidade, mas sinceramente, eu como torcedor não gostaria de ver o Mateuzinho em outro time esse ano, gostaria que ele ficasse no time do Flamengo, até porque a gente sabe que existem problemas de contusão, que existe problema ali de convocação, que talvez tenha em relação ao Varela, e o Flamengo tem o Mateuzinho, um bom lateral. Eu vejo no Mateuzinho um ótimo lateral que tem bastante futuro pela frente. Não sei se é egoísmo meu querer o Mateuzinho aqui, ou se o melhor possível seria dele sair do time do Flamengo mesmo, ganhar a rodagem. O Flamengo, segundo o site Torcedores, o portal Torcedores, o Flamengo pretende fazer mais ou menos uma negociação nos moldes que foram feitas aí do Gustavo Henrique. E isso eu queria muito saber a sua opinião, né? Coloca, por favor, aqui nos comentários se vocês acham uma boa do Flamengo liberar, descartar aí o Mateuzinho, ou se o melhor possível é deixar ele no elenco, igual eu falei, e quando a gente precisar, usar o atleta. Lógico, ele não vai ser usado constantemente, porque o Rodinei está bem, porque o Varela chegou para ser o titular, para, né, pelo menos no começo ali, disputar vaga com o Rodinei, e o Mateuzinho ficaria escanteado. Eu, sinceramente, não emprestaria ele, deixaria no time do Flamengo mesmo, sendo um egoísmo da minha parte. Mas eu acho que um elenco pomposo, com bastante quantidade de jogador, é melhor do que um elenco que uma hora que a gente precise, não tenha o jogador ali apto para poder cumprir com as suas funções. Valeu, nação rubro-negra, tamo juntos, fiquem com Deus, até a próxima e fui!